Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa reinar sobre mim e sobre você nesse momento, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre sua palavra. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito das 3 epístolas universais do apóstolo João. E mais uma vez, nós temos nas 3 epístolas de João o mesmo pano de fundo que a gente encontrou nas epístolas de Pedro, que é o pano de fundo do combate às heresias. As heresias não paravam de se levantar contra a Igreja de Cristo e contra o seu verdadeiro Evangelho. Já no versículo 6, 8 e 10 da primeira epístola de João, ele vai usar uma expressão repetida muito interessante, que é a expressão "se dissermos". E não é só isso. Se nós pegarmos o versículo 4, 6 e 9, nós vamos notar que outra vez ele repete uma expressão por 3 vezes. Só que dessa vez ele vai dizer aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. O apóstolo João, ele disse essas expressões justamente para alertar a Igreja de Cristo quanto aos falsos profetas, falsos mestres que haviam em sua época. Porque ele percebeu que essa galera, eles viviam falando, dizendo, falando, e não cumpriam e não faziam nada daquilo que eles ensinavam. A primeira coisa que eles gostavam de dizer era a expressão "nós temos comunhão com Deus". Temos sim, mas eles eram mentirosos porque eles não tinham. Veja o que João disse a respeito deles. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: você anda com Deus? É isso mesmo? Tá bom, você anda com Deus, ok. Mas você anda nas trevas também? Como é isso? Não há trevas em Deus. Deus é luz. Quem anda nas trevas, praticando as obras das trevas e diz que anda em comunhão com Deus, é mentiroso. Quem tem comunhão com Deus, fica evidente que tem. Você percebe que, embora seja uma pessoa pecadora, cheia de problemas, mas ele busca não andar segundo as ordens das trevas. E o que é trevas? Trevas é o pecado, trevas é uma vida sem Deus, trevas é o homem andar sem a luz que emerge pela palavra de Deus. Se você não anda assim, fatalmente você estará andando nas trevas, porque Deus é luz. Deus não é essa luz química, essa luz do cosmos que nós conhecemos. Não, a luz de Deus é a luz que emana da sua própria essência, do seu ser. É a vida, é a luz que nunca apaga, que nunca se acaba. E se nós andarmos nesta luz, como Ele, que é Deus, só vive nela e só anda nela, o resultado disso é a gente ter comunhão com os nossos irmãos. E não é só isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele tem efeito sobre nós. Não adianta você dizer, o sangue de Jesus tem poder, ou eu clamo pelo sangue de Jesus, se você não está em comunhão com o seu irmão. O sangue de Jesus não tem efeito nenhum sobre você. Confere aí. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus exige que haja comunhão entre nós, irmãos, filhos do Deus vivo, corpo, igreja do Deus vivo. Tem que haver comunhão. Se não houver, não adianta invocar o sacrifício de Jesus para perdão de pecados, para vitórias, etc, etc, etc. Porque Deus prioriza muito a questão dos relacionamentos entre nós, irmãos, e principalmente para com Ele. Outro ponto é que os falsos profetas, eles diziam para todo mundo no meio das pregações deles, no meio das mensagens dele, o seguinte: eu não tenho pecado. Não. E esse é o problema do falso profeta. Por ele estar auto-enganado, ele engana todos os seus ouvintes também. E por quê? Porque João diz, não existe verdade em vocês. Quem é a verdade? O Verbo vivo, o Evangelho,
Jesus Cristo. E João percebe que existe também no discurso dos falsos profetas, dos falsos mestres, outra inverdade, que era o fato deles dizerem: nós não pecamos. Não, nós não pecamos. Nós cometemos apenas deslizes. Pecado não. A gente não comete pecado. Isso aqui foi uma besteirinha que a gente fez. A gente só destruiu uma família, acabou com todo mundo. Mas pecado a gente não comete não. Isso aqui são falhas. Falhas acontecem em todos os lugares, né? O problema é que o falso profeta, ele não confessa que o que ele prega é uma heresia. E aí as pessoas pensam e pensam corretamente que toda igreja tem problema. O que acontece é que as pessoas não sabem distinguir problema de heresia, e são justamente elas, as heresias, que são o carro-chefe dos falsos profetas, e pelo fato das pessoas não conhecerem o verdadeiro evangelho de Cristo, aí surgem esses lobos devoradores vestidos de ovelha, querendo devorar você, suas emoções, sua família, seu tempo, sua dedicação, até seu dinheiro, e dizem: nós não cometemos pecado, cometemos pequenos deslizes, pequenas falhas. Aceita a gente, vai? E o recado de João para essa turma é muito direto. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Falar que não tem pecado significa que você está chamando Deus de mentiroso, e é a prova que a palavra dele, o evangelho dele, não habita em nós. E não parou por aí. João percebeu que eles começavam a dizer também: eu conheço Deus, conheço. Tem experiência com Deus, rapaz? Tem experiência. Aqui tem experiência para dar e vender. Tem muita experiência com Deus. Para com isso. Tem 50 anos que eu tô com ele, tem 60, tem 70 anos que eu tô com Deus, rapaz. Me respeita. Olha a patente aqui, rapaz. Beija aqui. Beija o anelzinho aqui. Beija aqui. E João, quando ouviu isso, ele disse: então vamos ver se vocês conhecem mesmo. Escuta aí. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. João é muito direto. Quem diz que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. É simples assim. Mas mandamento é coisa da lei, é coisa do Velho Testamento, né? Nós estamos na graça, não tem que guardar mais nada não. Querido, nós temos que continuar guardando os mesmos mandamentos morais, éticos de Deus, do Velho Testamento e principalmente do Novo. Ou seja, nós temos que guardar todos os mandamentos do Senhor que estejam de acordo com a sua graça. E vocês estão lembrados do que o próprio Senhor Jesus falou sobre mandamento? Aquele que tem os meus mandamentos. Ter é viver, é praticar, não é só teoria não é só retórica não. Aquele que tem, aquele que vive os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e eu me manifestarei a Ele. E aí, você conhece a Deus mesmo? Deus tem se manifestado a você por meio da sua palavra? Sim ou não? Jesus deu vários mandamentos no Novo Testamento. Vários. Mas eu vou destacar apenas um aqui. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Você consegue amar o seu irmão, mesmo se ele te aborrecer? Você consegue perdoá-lo? Não? Então eu sinto te dizer uma coisa: se nós dissermos que conhecemos e não guardamos os mandamentos que Jesus ensinou, nós estamos mentindo. Nossa vida cristã é uma mentira. O contrário é se nós guardarmos o seu mandamento, esse, por exemplo, de amar, de perdoar. Isso é a prova de que a palavra dele está dentro de nós e o amor de Deus tem se aperfeiçoado todo dia dentro da gente. E não foi só isso não. João notou que o discurso dos falsos mestres era outro também assim. Nós andamos com ele. A gente anda com ele. Todo dia. A gente anda de dia, de noite. A gente anda com Deus todo dia. Anota aí o que João disse para detonar com esse argumento dos falsos profetas. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Falar que anda com Deus é muito fácil. Andar como ele andou que é difícil. Mais um discurso dos falsos profetas. A gente anda na luz. A gente anda na luz. Isso aí. O nosso ministério é um ministério de luz. Luz é iluminação, ambiente iluminado, revelação.
a gente anda na luz, na revelação. João percebeu esse discurso neles e olha o que João vai falar para eles. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Porém, aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque está em trevas e as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, João ele prega dessa maneira porque ele tinha que detonar com aquele discurso dos falsos profetas. Nós andamos na luz, nós somos amigos de Jesus, andamos na luz, até rima, né? Andamos na luz, amigos de Jesus, porém aborreciam os seus irmãos. Vocês já perceberam a importância que Deus dá para os nossos relacionamentos fraternais? Você já notou como é importante para Deus como é que nós nos relacionamos com o próximo? É como quem diz assim, olha, não adianta me buscar, não adianta orar a mim, não adianta falar que me conhece, não adianta falar que tem comunhão comigo, não adianta falar que anda comigo, não adianta falar que anda na revelação, se você não consegue amar, respeitar e tratar o seu próximo conforme eu mandei. Uma das explicações para aborrecer o seu irmão é desprezá-lo, é não amá-lo, é tratá-lo mal, é julgá-lo segundo a sua régua, os seus critérios e não os critérios de Deus. E aí vem João e vem e detona com todos aqueles mentirosos, aqueles falsos profetas para preservar a Igreja de Cristo, para que ela ficasse firme no verdadeiro Evangelho e não dessem ouvidos àqueles falsos profetas. Eu pergunto para você, estamos no ano 2022. Você conhece gente assim? Que tem o mesmo discurso dos falsos profetas? Eu conheço Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu ando com Deus, eu amo a Deus, eu não tenho pecado, eu não peco, eu só ando na luz. E para você não ser enganado, como muita gente foi enganado naquele período da igreja primitiva, faça o que os bereanos fizeram. Analise o discurso daqueles que pregam a palavra para você. Analise o seu testemunho. Analise a sua ética, analise a sua vida, seu comportamento, analise ele dentro não, analise ele fora do local de reunião, como é a vida dele. Analise como ele se relaciona com os membros do corpo de Cristo. Analise como ele se relaciona com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Você vai começar a entender se realmente você está vivendo o verdadeiro Evangelho ou se você foi mais uma vítima do sistema religioso distorcido da nossa época. A gente percebe que o grande desejo do apóstolo João era falar pessoalmente com cada um dos irmãos da igreja da sua época sobre os cuidados que eles deveriam ter com os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres. Portanto, finalizando, cuidado com os falsos mestres da nossa época, cuidado com os falsos profetas do nosso tempo. Os charlatões modernos, eles estão aí e eles usam inclusive a internet para entrar dentro da sua casa e acabar com todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Não empreste os seus ouvidos a eles, nem os patrocine. Não faça isso. E guarde uma coisa, a segunda volta de Cristo será precedida por um grande espírito de mentira, o espírito do erro. Porém, se nós estivermos edificados no verdadeiro Evangelho de Cristo, não tem homem e não tem diabo que nos separará do amor de Deus. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para que a palavra de Deus seja um instrumento libertador para muitas pessoas. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!